Então, nosso convidado de hoje, né, do Paleolab, é o professor Márcio Mendes, da Universidade Federal do Ceará, que nos falará sobre as pesquisas realizadas, né, nessa universidade, em seu departamento, e no programa de pós-graduação. O professor Márcio é formado em Ciências Biológicas, né, pela Universidade Federal de Viçosa, tem o mestrado em Geociências e o doutorado em Geociências também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem trabalhado ao longo desses anos com a bacia do Araripe, né? Principalmente voltado para os estudos dos insetos, né? Da paleoentomologia. O título da tese do professor Márcio está relacionado, né, à taxonomia dos Blattioidea da bacia do Araripe, né? E hoje ele vai nos falar um pouco também sobre esse grupo de insetos, né? Atualmente ele está envolvido em projetos interdisciplinares, né, com um grupo da Alemanha, né, no estudo integrado também sobre a paleontologia da bacia do Araripe. Então, com a palavra, professor Márcio Mendes. Ok, nosso cordial boa noite. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o professor Edson, tá, pela iniciativa. Esse momento que nós estamos vivendo agora está nos fazendo repensar muita coisa, inclusive até fazendo a gente a experimentar novas didáticas, né? Eu acho que, não sei quanto a vocês, mas a gente está apanhando muito ainda, porque de uma hora para outra nós tivemos que entrar no mundo virtual, né? Então a gente tá apanhando, né? Juntamente, eu vejo que os alunos estão sofrendo bastante, porque as aulas virtuais não tem aquela produção que é uma reportagem. E às vezes fica difícil de você mostrar um fóssil, você querer ver detalhes. E paleontologia, eu costumo comparar mais ou menos que nem anatomia humana. Você tem que estar em contato ali, você tem que ver o organismo, você tem que pegar, você tem que ver os detalhes. E só mostrar a figurinha não é a mesma coisa. Então, nós estamos realmente reaprendendo nesse momento, tá? E quando o professor Edson me convidou, eu achei, né, não, vamos ver isso, vamos encarar esse desafio, tá? E vai ser uma oportunidade. E foi muito bom. A primeira live que ele fez lá de Alagoas, fantástico, porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer trabalhos um pouco da paleontologia nos outros estados. Tá? Então, novamente, Edson, eu acho que essa iniciativa aí do laboratório de vocês foi uma iniciativa muito interessante, muito válida, meus parabéns, tá? E espero que a gente possa rodar todo o Nordeste aí na paleontologia. Bom, quando eu pensei em falar da paleontologia, primeiro eu quero fazer uma rápida introdução, porque a gente está muito concentrado só no Araripe. E a paleontologia no Ceará não é só o Araripe. É claro que o Araripe são as joias da coroa, mas existe também outras bacias com outros intervalos de tempo, tá? Muito interessante. Tá? Então, eu quero, de uma certa forma, assim, falar um pouco, tá, bem rapidamente dessas outras bacias, e, claro, né, vou me concentrar na bacia do Araripe, e mais especificamente na formação Crato, porque eu acho que é a que a gente tem obtido até agora uma maior quantidade de fósseis, né? Bom, eu quero começar inicialmente sobre a própria história da pesquisa paleontológica no Ceará. O primeiro registro de fóssil para o Araripe, né, conhecido como Tenente-Coronel Feijó, foi de 1810, onde ele registra, né, numa publicação de ensaios da imprensa régia, no Rio de Janeiro, a presença de fósseis lá no Araripe. Então, esse é o nosso primeiro registro a respeito, né, de fóssil no Ceará. Já em 1831 é que aparece a primeira ilustração de um peixe fóssil do Araripe numa nota sobre a geologia do Brasil, né? Demorou 21 anos aí, tá, para sair o primeiro desenho. Né? Em 1838, Gardner, que era um escocês,
Na realidade, foi o primeiro cientista que visitou o Cariri, onde ele coletou concreções calcárias, né, e nessas concreções tinham peixes e ostracodas. Né? 3 anos depois, Agassiz estudou os peixes do Araripe e concluiu que eles eram do Cretáceo. Tá? E em 1856 foi feita a primeira comissão científica de exploração, liderado por Guilherme Capanema, que é um engenheiro, um major, tá? E que o objetivo principal dele era coletar material para o Museu Real. Né? Então, assim, vocês podem observar que nós temos aí muito mais do que 100 anos, né? Talvez uns 200 anos aí, tá? De paleontologia. Bom, quando a gente fala em bacias do interior do Nordeste, a gente tem que analisar que existem muitas outras bacias, né? Bacias que começaram a ter os seus depósitos no Paleozoico, né? Bacias que foram realmente muito representativas no Cenozoico e também alguns pedaços, né? Alguns momentos de Cenozoico. O Ceará ele tem basicamente 3 grandes, vamos dizer assim, províncias fossilíferas, 3 grandes bacias, né? Nós temos no extremo oeste a bacia do Parnaíba e a bacia de Jairabas. Nós temos a leste, o Rio Grande do Norte, com a bacia de Potiguar, e ao sul a bacia de Crato, né? Desculpa, a bacia do Araripe. Mas também existe uma série de outras bacias que estão ali fazendo parte. O interessante é que essas bacias, principalmente essas bacias do interior do Nordeste, tá? São bacias que estão inseridas dentro, tá? De um contexto intracontinental, cuja a origem foi influenciada pela reativação de lineamentos pré-cambrianos durante o Mesozoico. Então, elas têm uma ligação muito próxima com esses lineamentos, tá? Que são, na realidade, essas bacias são desenvolvidas, tá? A partir de grabens ou semigrabes basculados, e quase todas apresentam uma direção nordeste e sudoeste, e estão muito próximas, associadas a esses grandes lineamentos pré-cambrianos. Tá? As bacias são mais no sentido geomorfológico, porque elas são constituídas a partir de blocos que afundaram. Tá? O principal mecanismo de geração, tá, foi o rift, que foram decorrente do processo de estiramento e do afinamento crustal, porque esses rifts são sincrônicos aos rifts que geraram as atuais bacias marginais do Atlântico Sul. Então, elas têm uma correspondência durante o rifteamento da América do Sul, sendo elas reativadas, né, basicamente, tá, no Jurássico e no Cretáceo. Bom, tá, exceção aqui das bacias do Oeste. Bom, tá, vamos falar então rapidamente a respeito dessas 3 grandes bacias. Vamos começar pela bacia do Leste, a bacia do Jaibaras, tá, que tem sedimentos do Cambriano ao Ordoviciano, e de fósseis ela tem confirmado apenas esteiras microbianas. Já a bacia do Parnaíba, que tem sedimentos do Siluriano, Devoniano e do Carbonífero ao Triássico, mas no Ceará só ocorre sedimentos do Siluriano, tá? Nós temos a formação Ipu, com fósseis de invertebrados marinhos, e a formação Tiangá e Jaicós, com muitos icnofósseis marinhos, moldes de bivalvos, braquiópodes. Essas bacias estão num trabalho muito interessante desenvolvido pela professora Somália, que eu deixei até aqui o endereço, é um site muito interessante, muito didático, tá? Que ela desenvolveu, tá? Levando em consideração aos fósseis da região norte do Ceará. Tá? Então, está aqui o endereçozinho, tá? Dessas bacias do leste. E também ela cita depósitos de tanques e cavernas, que aí já são mais recentes, aí são do Pleistoceno, Holoceno, que ela cita também, todas elas que estão localizadas
tá, no norte. Bom, ela não falou, né, o objetivo do trabalho não era da bacia de Potiguar e nem também os depósitos, né, de tanque. Nós temos as bacias pleistocênicas, que são da região centro e sul. Tá? Temos muito megafauna do pleistocênico, isso o professor Edson deve dar uma abordagem mais aprofundada, mas essas duas bacias, né, as bacias aqui do Parnaíba e bacia do Jaimaras, né, a gente pode ter uma visão com detalhes, geologia, através, né, desse atlas aqui, tá? Publicado pela professora Somália, tá, da UFA. Bom, a bacia de Potiguar, tá, ela tem uma porção, tá, a leste do Ceará, ela está quase toda no Rio Grande do Norte, tá, mas ela tem uma porçãozinha, tá, que pega aqui o oeste, tá, o leste, tá, do Ceará. Tá? Ela é uma bacia basicamente marinha, tá? Onde você tem os crinoides, você tem muitos bivalvos, tá? É uma bacia muito bonita. Tá? Mas essas bacias, elas acabam sendo, vamos dizer assim, esquecidas, entre aspas, né? Pelo o tesouro que a gente tem no sul, que é exatamente, né, o Araripe. Né? A bacia do Araripe, esse aí é um desenho clássico, né, do Assini. Tá? A bacia ela tem exatamente esse formato, porque ela está exatamente entre os dois delineamentos. Ela tem uma porção, ela pega aqui uma porçãozinha, tá, do Piauí, tá, uma boa parte do Ceará e uma boa parte de Pernambuco. Tá? Bom, essas bacias, a bacia do Araripe, ela tem vamos dizer assim, dois momentos distintos. Tá? Essa coluna estratigráfica aqui, que foi montada pela professora Hessel e colaboradores, ela traz de uma forma muito didática as formações geológicas com seus possíveis ambientes deposicionais. Tá? Então, nós temos um momento inicial que ainda, tá, data provavelmente do El Siluriano, que é a formação Cariri, ou, tá, a formação Mauriti. E os fósseis que ela possui são basicamente ignofósseis, que também não acaba ajudando muito a respeito da datação. Tá? Então, mas essa é a base, né? Ela está em cima do embasamento cristalino, tá? Mas ela teve já a sua deposição ainda no Siluriano, no Paleozoico. Quando começa o rifteamento do Atlântico Sul, aí sim, essa bacia é reativada. Então, nós vamos ter agora uma série de formações geológicas, tá, que foram sendo depositadas à medida que ela foi afundando devido ao estiramento da placa. Acima não uma forma concordante, mas discorridal, existe, claro, um hiato. Nós temos a formação Brejo Santo. Tá? Logo acima nós temos a formação Missão Velha, que é famosa por ter os seus troncos. E acima nós temos a formação Abaiara. Na formação Abaiara, então, provavelmente são lagos rasos ou planícies fluviais com canais entrelaçados. E provavelmente esses troncos, há uma possibilidade deles serem remanejados aqui. Né? Então, fósseis da formação Missão Velha não está muito bem claro, porque são todos fragmentados. Né? Você não encontra nenhum tronco aqui em posição de cito. Acima nós já temos a formação Barbalha. Tá? Essa já começa a ter já um registro paleontológico mais abundante, né, com coprólitos, com chostráceos, você tem bivalvos, fragmentos de peixe, provavelmente um sistema lacustre com um fundo anóxico. Né? Até que chegamos, né, nas formações Crato, Ipubi e Romualdo. Essas formações, quando a professora Hessa montou essa coluna, ainda não estava bem estabelecido a respeito se eram membros de formações. Hoje já está quase consolidado que trata-se, portanto, tá, do Grupo Santana com os respectivos, né, formação Crato, Ipubi e Romualdo. A formação Crato, né, é um sistema lacustre de água doce que poderia se tornar hipersalina dependendo da época do ano e que
tem uma riqueza muito abundante de fósseis, né? Em termos de quantidade e qualidade, nós vamos falar isso mais à frente, e elas têm uma continuidade, uma sequência com o membro pubi, que é basicamente gipsita, tá? Com alguns folheiros aqui com fósseis, mas tá, já é um ambiente extremamente árido. E, por fim, nós temos um contato direto o membro Romualdo, provavelmente um sistema lagunar, que são os típicos das concreções, né? Aqui nós temos o calcário laminado, da qual é extraída a pedra cariri, e aqui nós temos as famosas concreções, com os peixes, pterossauros, tem plantas, crustáceos. Acima nós já temos a formação araripina, que, pelo que eu consegui garimpar na litologia, na paleontologia, existe a citação de poros de angiospermas, né, e que provavelmente é uma laguna para uma planície de inundação. Alguns chamam até, às vezes, da parte inferior do Exu. Tá? O Exu é aquele pacotão que a gente, né, quando chega no Araripe, vê, tá? Que é um fluvial entrelaçado, que até então, tá, não temos nenhum registro de fóssil, né? As próprias condições, né, não foram ideais para a fossilização. Bom, vamos falar então da formação Crato, né, que é a nossa joia da coroa, né? Acho que quem foi no Araripe sempre acaba indo nas pedreiras aqui de Delmar, dos Três Irmãos, tá? É onde se extrai a famosa pedra cariri. Tá? Muito comum aqui no Fortaleza, em volta de piscinas, em volta desse de calçamento de frente de casas, a utilização dessa pedra aqui. É um calcário micrítico, tá? Que ele é extraído comercialmente, e exatamente nessa extração comercial aqui nos chegam os fósseis. É muito difícil de você ir lá com o martelinho e conseguir encontrar algum fóssil. Geralmente você vai no rejeito, tá? E acaba encontrando aqui o material que a gente gostaria de estudar. Aqui é uma aula, né, que, como eu havia inicialmente comentado com vocês, as nossas aulas de paleontologia, ela é junto com o professor de sedimentologia, tá, e junto com o professor de estratigrafia. Porque, Edson, a gente tenta passar para os alunos que o fóssil ele não está separado do contexto sedimentológico, né? A matriz, o ambiente de sedimentação, às vezes ele pode nos dar muito mais informação do que o próprio fóssil. E o fóssil também ele não está separado do contexto estratigráfico. Então, a gente está utilizando esse método de aula, tá, onde em cada afloramento, em cada formação que a gente visita, né, a gente faz uma abordagem paleontológica, uma abordagem sedimentológica e uma abordagem estratigráfica. Né, nessa aula, acaba a gente tirando muitas dúvidas, até entre nós mesmos, porque você tem um foco, você está centrado num foco e, às vezes, não consegue enxergar detalhes, né? Então, tem funcionado de uma forma muito boa, tá? Esse nosso campo, tá? Vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Então, nós temos aqui um momento em que, tá, a gente faz tanto a abordagem paleontológica quanto a abordagem sedimentológica e estratigráfica, né? Bom, o Crato ele é interessante porque ele se encaixa dentro de uma categoria de fóssil Laxdetzi que caracteriza, basicamente, tá, se enquadram dentro dessa determinação, tá, a presença, a abundância, o tipo de preservação, a diversidade e o tipo deposicional é único. Então, se eu fosse listar, talvez, aí as 10 bacias, né, as 10 sítios paleontológicos mais importantes do mundo, sem sombra de dúvida, Crato, né, não vou dizer o primeiro, né, mas estaria ali, tá, entre os primeiros. Claro que toda bacia ela é importante, todo fóssil é importante, mas alguns eles têm certas características que diferenciam. Então, por exemplo, eu vou aproveitar aqui para
falar mais dos insetos, porque é o que a gente tem, tá, de mais informações. Nós temos, por exemplo, a preservação de insetos com manchas, tá? Não vou dizer colorações, mas manchas. É uma característica muito rara de você encontrar, porque geralmente você não tem essas características preservadas. Então, nós temos aqui 2 exemplos de insetos que ainda têm as suas manchas preservadas na asa. É uma coisa, tá, que são pouquíssimas as bacias no mundo que tem insetos, talvez aí a de Florestan, nos Estados Unidos, tem esse tipo de preservação. E os tipos de preservação que a gente tem lá no Araripe, desculpa, mais no Crato, tá, são basicamente 3 tipos. Você tem a substituição, tá, você tem, tá, a impressão. Então, aqui eu tenho uma baratinha que você tem apenas a impressão da asa e parte do corpo. E isso é interessante porque toda a taxonomia que a gente faz, principalmente dos insetos fósseis, é baseada nas nervuras. Eu gosto muito de deixar bem claro, principalmente para os alunos da biologia, que a nossa taxonomia, o professor Edson deve também abordar isso muito bem, é uma taxonomia diferenciada, que eu chamaria de taxonomia paleontológica, porque nós trabalhamos com o conceito de morfotipos. Quer dizer, a gente não tem como aplicar o conceito biológico de espécies. A gente não tem, né? Aquele conceito de populações isoladas reprodutivamente, não dá. Tá? A gente trabalha com forma, né? A gente trabalha com características morfológicas. Tá? Então, toda a taxonomia, né, nos insetos são muitas vezes baseada apenas nesse padrão de nervura, o que geralmente não é usado nos atuais, mas a gente, como se diz, tem que trabalhar com o que tem. Né? Professor Márcio, sim. Aproveitando essa ocasião aí, eu gostaria de fazer uma nota histórica, que o professor Márcio Mendes, ele é discípulo de um dos professores, de um dos geólogos, paleontólogos mais importantes do sul do país, que é o professor Irajá Damiani Pinto, que inclusive é um dos precursores aí de fundar cursos de geologia no Brasil, né? E ele segue, né? Quando ele falou nos insetos aí da bacia do Araripe, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, essa lembrança, né? Que o Márcio é um seguidor do professor Irajá, e também segue as pesquisas do paleontólogo falecido, já Rafael Martins, né? Gioia, que publicou muito sobre insetos do Araripe. Era só essa lembrança, professor. No finalzinho tem eu faço uma homenagem a ele, só para a gente quebrar um pouco aqui a formalidade, o professor Irajá, nós tivemos a oportunidade, né, Edson, de inclusive fazer uma disciplina com ele, tá? Quando eu entrei no mestrado, ele tinha recém-aposentado compulsoriamente, né? Então a gente até brinca que ele, com certeza, viu muito trilobitas vivos, né? É uma figura muito, assim, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa muito carismática, e ele falou comigo uma vez o seguinte: Márcio, você foi o único que eu consegui convencer a estudar os insetos, porque todo mundo começava a desistir, né? E houve uma época que era basicamente eu, o professor Rafael, que faleceu, e o Irajá. Eu até brincava, falava que existia mais dinossauros vivos do que paleoentomólogos, né? E hoje os dois já faleceram. Eu estou tentando aí passar o bastão para frente, né? Já tem uma doutora formada, já tem outras pessoas também que estão terminando o doutorado, tá? Não deixar novamente, né, esse grupo passar despercebido, porque eu sempre falo, Edson, que as pessoas têm uma visão, às vezes, muito lúdica da paleontologia, né? Associa dinossauro, a primeira coisa, né? É legal, né? Mas é basicamente isso que a criança gosta, né? Ver dinossauro e tal, mas paleontologia é muito mais do que isso. É o que eu pretendo mostrar aqui no decorrer desse nosso bate-papo. Tá?
Então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente aí também sobre, tá, mais no finalzinho, né, desse estudo aí dos insetos, vamos ver a quantidade de material que a gente tem. Bom, então nós temos também lá no meio do crato insetos que estão preservados tanto pela impressão quanto pela substituição. Esse é um Neuróptera, que é um inseto extremamente frágil, né, os atuais. Agora você imagina os fósseis, e isso é uma coisa que tem chamado a atenção, como que esses organismos extremamente delicados conseguiram preservar. Né? São esses insetos, eu gosto até de brincar, que se você olhar muito seriamente para ele, já desmancha na sua mão, os atuais. Então, você imagina os fósseis, né? Bom, depois nós temos a formação em pubi, que é aquele momento de aridez, onde se extrai a gipsita, mas abaixo da gipsita ainda tem uns folheiros que ainda tem peixes, tem camarões, mas já é um momento de aridez em relação ao membro, desculpa, em relação à formação crato. E por fim nós temos o romualdo, né, os famosos das concreções aí dos ictiólitos, né, que são essas concreções, né, que elas podem ou não ter um fóssil, mas geralmente elas se formam por indução de uma matéria orgânica. Então, às vezes, a matéria orgânica, um fragmento de um organismo, induz a formação dessa concreção, mas ele mesmo não sofre a substituição, ele não tem nada. Então, você parte, vira, como a gente brinca, né, um ictiólico de anjo, não tem nada, mas é nele que estão, né, esses fósseis que são talvez aí a marca registrada, né, do Araripe, né, esses ictiólitos. Né? Bom, é um ambiente lagunar, então nós tínhamos o crato, que é água doce, tá, com alguns momentos salinos, mas não por influência marinha, por uma questão de evaporação. Depois nós temos um ambiente mais árido, que é o ipubi, com a gipsita, e depois nós temos agora o romualdo, por uma influência marinha bem próxima. Bom, já que a gente está falando aí dos insetos, né, vou dar aqui alguns exemplos do que a gente encontra lá no membro crato, né. O membro crato, a formação crato. A formação crato ela é muito interessante porque ela pega o desenvolvimento ontogenético de um táxon. Esse aqui é um Ephemeroptera, é um inseto que, pelo próprio nome fala, Ephemeroptera, ele basicamente só dura um dia, ele reproduz e morre, tá, e passa aí 1 ou 2 anos no seu estado larval para poder se transformar, né, no adulto, vive aí um amor intenso, né, e morre, tá, e é muito efêmero a fase adulta. O interessante é que na formação crato nós temos tanto as formas jovens quanto as formas adultas, né? Isso é muito raro, porque né, geralmente as formas juvenis elas são difíceis de preservação, mas o contexto ambiental da formação crato proporcionou a preservação. Então, todos aqueles que estavam no ambiente, né, debaixo de água, como aqueles que estavam em cima, né? Então, ali estava tendo uma chuva constante dessa precipitação desse calcário, né? Então bastava o organismo morrer, né, para ele ser soterrado, para ele começar o processo de fossilização. Então nós temos formas adultas e formas, né, jovens. Esse aqui é interessante, Edson, porque é um que nós publicamos agora, é o segundo registro, tá, desse falso bicho-pau. É muito comum, chamado de mané magro. Inclusive, esse aqui é um exemplar que foi fotografado no próprio Araripe. Ele é interessante porque é o seguinte, tá? Esse grupo aqui, né, conhecido como Proscopídeos, falso bicho-pau, ele tinha como origem a região andina, porque quando você não tem o registro fóssil, para você apontar o centro de dispersão, o centro de origem, você leva em consideração a região que tem o maior número de táxon, maior número de espécies. E a região andina é que tem o maior número de táxons vivos. Até então que surja o fóssil, né? E esse é o segundo.
Então, o ponto de origem saiu da região andina e foi, tá, para a região gondoânica, quer dizer, ele tem uma origem mais remota ainda. Ele era mais ou menos se especulava que ele fosse do Neógeno, mas não, né? Desceu lá para o Cambriano. Desculpa, pelo Carbonífero. E nós temos também formas preservadas, aqui são os dermápteras, né, chamados de lacrainha, relativamente, né, meio raro hoje, e estão preservados várias espécies, né, um crato lá no nosso laguinho. Também formas que a gente sempre está associada ao ambiente lagunar, que são as odonatas, as libélulas, né, cuja a larva também é aquática. Então, nós temos não só os efemerópteros, mas também as libélulas com as suas formas aquáticas. Não tenha sombra de dúvida que são, tá, formas endêmicas, ou seja, são daquela região. Né? E o interessante é que sempre a gente discute muito a questão de esse lago, ele era profundo ou ele era raso? Né? Qual que seria a paleodatimetria? Bom, se a gente for usar o princípio do atualismo, tá, hoje, veja bem, tá, as formas jovens desses odonatas, né, eles são bentônicos e às vezes ficam sobre as hastes das plantas aquáticas, mas eles não, vamos dizer assim, eles não mergulham, não vivem mais do que 15 metros. Então, por esse lado, a gente pode imaginar que no momento em que esses lagos tinham, tá, esses organismos, deveria ser aí no máximo de 15 metros, né? Então, a gente tem, essa aqui é uma forma gigantesca, tá? A gente achou esse material e se estudar formas jovens de atual é difícil, imagine então, tá, as formas fósseis. Eu entrei em contato com o maior especialista que tem de odonatas no mundo, tá, que é o alemão Beck, e ele, olha, não mexe não, isso é complicado, nem ele quis encarar, tá, quem seria tá, a forma adulta dele, né? Então tá lá, a gente tá guardado, sabe que é uma odonata, tá, mas a gente não consegue, vai ser muito difícil associar quem é o seu representante adulto. Que ele era grande, né? Dá para ver aqui que ele é, né, 5 centímetros. Esses aqui geralmente é 2, 3 no máximo. Também esses aqui são neurópteras, né, que alguns têm uma fase aquática, outros têm uma fase forma jovem terrestre. E aqui mais uma série de insetos que a gente tem, né, para mostrar exatamente essa variabilidade. Essa aqui é uma cigarra, tá? Também cigarra. Essa aqui a gente tem na dúvida ainda se é um coleóptero, mas é alguma coisa nesse sentido, que tem as asas, né, os hélitos bem coriáceos. Né? Temos aqui também uma outra cigarrinha, um adulto de um coleóptero também, geralmente não é muito comum. Né? Cupins, tá? Temos aí então formas de cupins, grilos, que são o grupo mais representativo, vespas, não temos abelha, tá? Isso aí, eu acho que o dia que aparecer uma abelha para a formação crato vai ser a mesma coisa que aparecer um mamífero, né, Edson? Do jeito que você procura um mamífero lá, e você já me deu a dica, né, que vai ser provavelmente pelos dentes, o dia que encontrar uma abelha vai ser uma coisa muito, muito boa, porque as abelhas é um grupo que tem uma origem muito próxima das vespas, mas são altamente especializadas, né? Elas sofreram um processo de coevolução juntamente com as angiospermas. E no Cretáceo inferior, nesse momento, as angiospermas são muito incipientes ainda, até é difícil de identificar uma flor. Se você encontrar se você encontrar uma abelha típica mesmo, tá, você vai jogar a origem das angiospermas talvez lá para o Jurássico, ainda é uma coisa bem mais antiga, né? Mas pode ser que apareça, né? A gente nunca... Sim. As nossas abelhas nativas, elas são
pequenas, né? Não, tem grandes, tem aquelas grandes, tá? Elas são basicamente chamadas de abelhas sem ferrão, né? Mas as abelhas, as abelhas atuais, elas estão num grau de evolução, tá, muito alta, porque elas têm uma relação, né, com a diversidade das abelhas, está muito relacionado com a diversidade das angiospermas, né? Então, é um processo de coevolução. Então, aparecer a abelha, tipicamente, né, nessa data aqui, você vai jogar a origem das angiospermas mais para baixo ainda, né? Então, ainda até agora não apareceu, né? Bom, isso pode aparecer, né? E aqui nós temos dois tipos bem distintos de baratas, né? Essa aqui é uma baratinha que o Rafael já jogou ao status de família. Tá? Eu, na realidade, eu propus apenas o gênero, mas a quantidade foi aparecendo tão grande, tá? Que é a Araripebrata. Então, é uma baratinha endêmica, típica, né? Ela é pequenininha e ela tem uma característica presomórfica, né? Uma característica, vamos dizer assim, primitiva. Ela tem ovipositor. É como se fosse um ferrãozinho. Tá? Então, ela coloca os ovinhos separados, né? Enterra os ovinhos, que é diferente da nossa barata, que a nossa barata hoje ela tem uma estrutura, ela carrega uma estrutura, que é um saco de ovos, conhecido como oteca. Esse aqui é um processo, vamos dizer assim, tá? Mais sofisticado. E você tem as duas, né, convivendo nesse momento, né? Uma, vamos dizer assim, ainda no modelo antigo, né, no modelo plesiomórfico, e uma já no modelo apomórfico, né? Você já tem aqui uma já sofisticada e vivendo no mesmo tempo, né? Então, uma coisa bem interessante, porque tá, é o primeiro registro de baratas com oteca. Camarão, temos camarão também, né? Lá é um prato completo, né? Muito bem preservados, né? E as características muito interessantes, né? Do ladinho aqui do nosso dastilbe. Coisas bem muito interessantes do ponto de vista taxonômico. Outro grupo também que fascina, né, são os aracnídeos. E aqui a gente esbarra em umas coisas muito complicadas, né? Nós temos aracnídeos que caracterizam ambientes secos. Nós temos solíferos, são basicamente aranhas de deserto, dentro do ambiente aquático. Nós temos esse grupo aqui, tá, que são os amblipígios, né, as chamadas aranha chicote, que é um exemplar belíssimo, né, que está vivo até hoje, que geralmente são de ambientes ou de cavernas ou de serrapilheira, ambiente bem úmido. E também você tem essas formas aqui, que são, né, os uropígios, né, que temos exemplos atuais, né, que estão muito bem representados. Eles são muito raros, esses grupos, no registro paleontológico. E estão aparecendo de uma forma, talvez assim, até mais frequente do que a gente imagina. Tá? Esse aqui é um material que está lá esperando para ser estudado, aqui com certeza é uma dissertação. Tá? Esses espécimes, eles pertencem à Universidade Federal do Ceará? Esse aqui, especificamente, foi um aluno que fez o mestrado. Não, esse aqui, ele está emprestado e pertence à Fundação Fênix. Tá? Esse aqui é nosso, tá? Do acervo. Esse aqui não, tá? Não é nosso, tá? Mas, assim, esse aqui é capa de livro, né? Eu acho que esse aqui talvez seja mais bem preservado que o atual, né? E é interessante, Elton, que quem desenvolveu, quem fez o mestrado, a dissertação, é um professor de biologia lá de Nova Olinda. Nós já temos 2 mestres de Nova Olinda. Olha que interessante. Nós estamos já preparando, produzindo mão de obra qualificada in situ. A gente espera que um dia os próprios habitantes de lá possam, né, eles mesmos conduzirem a pesquisa. Isso é uma coisa que
que eu acho muito interessante, né? Que esse material, talvez, no futuro, possa ser estudado, até talvez, até mesmo, né, ficar depositado em alguma instituição por eles lá, estudados, é muito interessante, tá? Então, nós temos esse Amblipige, temos esse Uropige, que está lá no forno, né, para poder ser estudado, né? E o interessante é que esse Amblipige aqui, o professor de biologia que fez a dissertação, ele dando aula, explicou para os alunos, tá? E não é que um aluno coletou um, tá? E deu para ele, e ele acabou depositando lá. Nós temos uma espécie atual que não é essa, mas, quer dizer, tá? Eles estão lá há mais de 100 milhões de anos, né? Não sei se é a mesma espécie, né? Teria que ser estudado por alguém que trabalha com os atuais, mas é uma coisa interessante, né? Porque eles estão lá, né? Estão pelo menos há 100 milhões de anos, né? Eu não sei, me parece que tem registro também de, tá, Uropige lá na região, tá? Nós temos a Floresta Nacional do Araripe, então é bem provável que tem. Que são típicos aracnídeos de ambiente de serrapilheira, né? De úmido. E temos também as aranhas, né? As aranhas estão presentes lá no crato, tá? Então, elas são relativamente pequenas e pouco diversas, né? Elas se repetem muito, mas elas estão presentes. E aqui, Edson, tem uma coisa muito interessante, tem um trabalho sendo desenvolvido por um orientado do professor Ismar, que ele está estudando a salinidade, levando em consideração o aspecto das patas. Porque as aranhas têm uma coisa muito interessante, a distensão das patas, tá? Ela se dá por músculo, mas a contração é hidráulica, é um mecanismo osmótico. Então, quando essa aranha, tá, morre e vai para um ambiente salgado, ela apresenta esse aspecto aqui, ó, das patas contraídas. Enquanto que quando elas morrem em ambiente de água doce, elas ficam com essas patas distendidas. Tá? Então é uma coisa bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais à frente, como que isso nos clareou, mas esse aluno, tá, ele está terminando já o doutorado, tanto é que nós emprestamos todas as nossas aranhas e escorpiões para ele, que ele está fazendo um trabalho de salinidade do lago, levando em consideração o aspecto, tá, da distensão ou contração das patas de aranha. Só funciona para aranha, tá? Não funciona para inseto. Também temos lá icnofósseis, olha só o que está aparecendo. Basta você olhar com olhos que você encontra icnofósseis, né? Não temos ideia muito bem do que é isso. Suspeitamos que isso aqui talvez sejam algas, tá? Mas esse aqui com certeza não é algas. Estou lá também aguardando para que alguém possa, tá, estudar. É difícil, né? Com essa grande quantidade que a gente tem dessa beleza, né, alguém se animar a estudar, mas tem que ser estudado, né? Bom, e os vegetais? Caramba, né? Os vegetais estão muito bem representados também no crato, tá? Com uma predominância de gimnosperma. Claro, né? As gimnospermas estavam no seu auge, as angiospermas surgindo, tá? Então nós temos aqui uma série de angiospermas e gimnospermas do crato, tá? Inclusive até com pinhas, né, preservadas, são coisas muito, muito, muito bonitas, né? E sem sombra de dúvida, nós encontramos uma quantidade muito grande. Esse aqui é como se fossem os dastílidos, né? O braquifilo e a velvisca, né? É muito difícil você ir lá e não sair com o fóssil de dastílido ou não sair com o fóssil de braquifilo. Mas temos pteridófitas, temos alguns, provavelmente seja inflorescência, né? Então seria angiospermas. Sim? E outra coisa interessante também, tá? É a herbivoria. Herbivoria é um exemplo de um icnofóssil, né? É a presença de estruturas que foram atacadas, nesse caso especificamente, por insetos. Então, nós temos aqui uma série, tá, de evidências de herbivoria, todas aqui são interpretadas, elas foram analisadas, né, pela Karen, que trabalha exatamente com isso. E lembro que ela me ensinou uma coisa muito interessante, como diferenciar uma evidência de uma herbivoria de uma quebra, por exemplo, acidental. A herbivoria,
depois que um inseto come uma folha, existe uma reação química da saliva do inseto com o conteúdo citoplasmático e forma essa moldurazinha escura, o que caracteriza uma herbivoria. Quando não tem isso, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Você não tem, então isso aqui é uma quebra. Aqui sim, aqui já é uma herbivoria. E é interessante porque você pode, às vezes, identificar, né, grupos taxonômicos que não estão presentes no registro fóssil, mas eles estão presentes na herbivoria. Porque cada inseto, ele, vamos dizer assim, ele morde a planta de um jeito. Então você pode, analisando, inferir, ó, isso aqui provavelmente é um gafanhoto da família tal, isso aqui tá, é uma evidência de herbivoria, de uma esperança. Então é possível, né, de você identificar, né, todas elas. E o interessante é que eu nunca tinha prestado atenção, né, até que um estudioso falou, isso aqui é uma herbivoria, isso aqui, aí você começa a enxergar, né. Paleontologia tem isso, né, a gente precisa calibrar, às vezes, o foco para poder enxergar, né? Até então a gente passa despercebido. Estamos aprendendo. Né? Sim. Estamos aprendendo muito. Olha que coisa interessante, Edson. Nós temos aqui um insetinho junto com a planta. Não podemos dizer que estava comendo a planta, não, né? Mas é também um inseto que merece ser estudado para a gente ver se tem algum tipo de herbivoria associada ao seu aparelho bucal. Mas olha que interessante, né? Ele chegou para a gente, né, do campo, só que depois, quando a gente olhou no laboratório, né, a gente viu, peraí, tem um insetinho aqui agarrado aqui na planta ainda, né? Não quis largar o osso, vamos assim dizer, né? São coisas também que eu classifico como extremamente raros, né? Bom, o nosso acervo, né? Nós temos uma chamada coleção reserva técnica, que é um material que a gente tem procedência, tem a posição estratigráfica, tem tudo certinho, mas às vezes ainda não foi estudado do ponto de vista taxonômico. Tá? Essa aqui é a nossa reserva técnica, né? Aquelas peças maiores, elas ficam na parede, tá? E as peças menores encaixam. Isso aqui é só inseto esperando para ser estudado. Tá? Cada uma caixa dessa deve ter de 20 a 50 exemplares. Tá? Só essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7 só de baratas, né? Aguardando, quer dizer, tem barata aí para ficar o resto da vida, tem mais 3 encarnações só com as baratas, para serem estudadas. Tá? Agora você imagina, e olha que não é o grupo mais representativo, hein? Tá? Então temos muito material que está aqui aguardando, esperando para ser estudado, tá? Que precisa ser estudado, está à disposição de quem precisar, tá? Que é um material que está triado já, está separado, tá? Aguardando aí para saber se já é uma espécie que já foi identificada ou se é uma espécie nova. Esse aqui é o nosso material que não está na caixa nem na parede, né? Então, basicamente, são as plantas, né? Nós temos aqui um pterossauro, nós temos aqui uma tartaruga, tá? Muitos ictiólitos, tá? É o que a gente chama de reserva técnica, né? É o material que está trancado a 7 chaves, né? Nem o pessoal da limpeza entra aqui, de tão chato que eu sou, né? Isso aqui é o meu xodó, né? Vamos assim dizer. Isso, muito bem. Uma vez que... Sim? Muito bem organizada a coleção. Bom, dentro das nossas, né, dos nossos limites, né? E nós temos as coleções de holótipo, né? Que fica entre... É um outro caixa forte dentro da coleção, né? Quando eles são publicados, eles ganham, né, esse confetezinho vermelho aqui, que caracteriza como sendo, né, holótipo, ou seja, é uma espécie que já foi publicada, já tem um reconhecimento científico. Tá? Então, nós temos a coleção de holótipo, nós temos a coleção reserva técnica, tá? E temos também a coleção didática, que fica no laboratório, não fica nessa sala. Bom, tá? E quando a gente começa a olhar, Edson, os insetos, a gente começa a enxergar coisas que a gente não iria imaginar que
que possa encontrar. E encontramos malformação em inseto. Tá? O inseto tem uma característica muito interessante, é que quando ele adquire a asa, ele é adulto, ele já não muda mais. Então, se tem asa, ele é adulto. E nós encontramos uma asa, então significa que ele é adulto, com essa dobra. Olha que interessante. É a primeira evidência de uma anomalia morfológica em asa. O Rafael já havia presenciado algumas anomalias, algumas malformações, mas em nervuras, mas não, tá, a esse nível aqui de detalhamento, né? É uma asa, né? A gente chama de tegma, é uma asa de uma libelo, desculpa, de uma esperança. Tá? A gente não faz nem ideia, porque na formação em inseto, para você ter uma ideia, quando eu procurei na literatura, o que você tem de registro são os insetos que apareceram com essas anomalias lá depois de Chernobyl. Tá? Então, depois da explosão, lá, da liberação da radiação, é que começaram. É uma coisa que até hoje, nas espécies atuais, ela ainda é uma incógnita, né? O que leva à formação, tá, dessas anomalias. E isso mostra como que a formação crato ela é rica, né? Não só em espécie, mas também nesses detalhes. Aqui mostrando, né, o grupo que tenha essa anomalia. Tá? Bom, né, e quanto à questão tafonômica, olha só, né? Eu sempre gosto muito de falar para os alunos que a última coisa que você faz é tirar o fóssil do campo. Porque, às vezes, você pode destruir muitas informações tafonômicas, né? Você acha essa laje aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dastilbes. Tá? Mas é dastilbe, uma laje grande, eu vou quebrar aqui, eu vou levar os pedacinhos. Olha, esse grupo aqui já está muito bem estudado, muito bem definido taxonomicamente. Mas a disposição que eles se encontram nessa laje tem uma interpretação tafonômica. Observe que eles estão relativamente alinhados. Né? Isso tem uma interpretação, né? Eles foram reorientados pós-morte, porque eles não morrem todos enfileiradinhos assim. Alguns, né, com a cabeça, inclusive, deslocada, tá? Tem um significado tafonômico. Né? Não, a última coisa que você faz é tirar o fóssil do campo, né? Então, cuidado, que se você não tiver as informações, você pode destruir, tá? Quer dizer, esse 5 dastilbezinho aqui nessa laje tem muito mais importância do que se eles tivessem, né? Se você quebrasse aqui e levasse só o exemplarzinho, né? Quer dizer, você perdeu o contexto, tá, do fóssil. Olha que coisas interessantes, né? Também do crato, né? Você tem aqui uma efêmera, desculpa, uma odonata, uma ninfa de odonata, tá? Ou um peixe com a curvatura necrolítica. Geralmente acontece quando o ambiente se torna muito hipersalino. Tá? E eles estão do lado, então eles eram contemporâneos, com certeza. Né? Temos vegetais com raízes ainda preservadas. Ou inseto do lado de peixes, né? Tá? Tudo bem que o ambiente aqui é aquático, é um lago, o peixe está no seu ambiente, mas o insetinho, tá, ele vem de fora, né? Ele não pertence a esse ambiente aquático. Isso aqui é muito interessante, tá? E isso aqui, quem inclusive nos ajudou muito foi o professor Daniel, que é o sedimentólogo, que ele nos apontou, tá? Isso aqui, essa estrutura, tá? Isso é um pseudomorfo de halita, que é um sal, né? E ele foi precipitado, o que indica que esse ambiente, em determinado momento, se tornava extremamente hipersalino. E olha aqui do lado de quem? De um grilo. Tá? E aí surge aquela ideia, Edson, de será que esse ambiente hipersalino pode, de uma certa forma, influenciar no processo de preservação? Tá? E, em cima disso, nós começamos a montar algumas teorias. E quando a gente foi na bibliografia, olha que interessante, esse lago aqui, né, na Tanzânia, um lago extremamente salgado. E todos os animais que caem lá dentro, eles ficam mumificados, né? Isso aqui é o pessoal leva os turistas para ver. Claro que
esse golfo aqui, ele entrou nesse lago e morreu, e é tão salgado que mumificou, né? Então, olha que interessante como o ambiente pode interferir no processo de fossilização, mumifica, interrompe o processo de decomposição. Isso é importante, porque quando a gente analisa a matriz, é um calcário micrítico, um calcário que tem uma deposição milimétrica. E o inseto, ele quando cai nesse ambiente de água, né, mesmo com calcário, ele se decompõe muito rapidamente. Tá? Com 48 horas, ele começa a se desarticular. E aí nós resolvemos, então, a fazer uma simulação tafonômica. Nós começamos a tentar simular o máximo possível desse ambiente. Então, preparamos um aquáriozinho, colocamos um carbonato de cálcio, né, 4 baratinhas aqui, que elas morreram, né, elas foram sacrificadas por afogamento, colocamos e completamos de água. Fizemos 2 modelos, um com sal e outro sem sal. E olha, Edson, vai fazer 3 anos agora, em dezembro, que aquele modelinho com sal estão com as baratinhas preservadas. E aquele que não tiveram a adição de sal, já estão todas desarticuladas. A gente não sabe quanto tempo vai deixar, mas, sem sombra de dúvida, esse ambiente hipersalino, pelo menos em alguns momentos do lago, contribuiu nessa, vamos dizer assim, pré-mumificação. Então, o animal ele fica mais tempo mumificado e dando, portanto, condições para que o calcário de precipitação milimétrica possa cobri-lo. Tá? Isso é interessante porque a gente esbarra no que a gente vê na tafonomia, que é o chamado time invariant, ou seja, a mistura temporal. Eu gosto sempre de mostrar os alunos, tá, esse slide, porque é o seguinte: imagina que você esteja no museu, sentado, e na sua frente você tem 3 obras de arte. Né? Então você tem aqui uma máscara mortuária do faraó Tutankhamon, que viveu nesse período aqui, um quadro pintado por Caravaggio, tá, de 1597, e um quadro pintado por Van Gogh, de 1889. O fato deles estarem um do lado do outro não significa que eles eram contemporâneos. Então, às vezes, você encontra, tá, um fósforo do lado do outro, e você pode concluir, peraí, né, eles eram contemporâneos, mas será que eram? Se realmente, né, esse ambiente hipersalino, tá, potencializa a preservação, você pode ter um inseto que caracteriza um ambiente de chuva do lado de um inseto que caracteriza ambiente de seco. E pelo fato de eles estarem um do lado do outro, você pode ter informações, às vezes, equivocadas. Mas eles podem estar diante de um time invariant. Um caiu primeiro, o ambiente era extremamente salgado, as condições que ele vivia mudaram, e aquele outro que caiu reflete uma outra condição ambiental. Tá? Então, é muito importante que a gente estude também as condições ambientais. Né? Elas nos ajudam a abrir e enxergar que a gente pode, tá, às vezes, estar juntando organismos de condições ecológicas diferentes, simplesmente porque estão um do lado do outro. Então, o fato de você estar diante de 3 obras de arte de tempos diferentes, tá, você não vai imaginar que elas foram pintadas na mesma época. Elas têm idades diferentes. Elas simplesmente foram agrupadas naquele momento. Então, você está diante, tá, de 3 momentos da história. Isso pode acontecer. Você pode estar diante, tá, de fósseis que foram depositados e, por questões tafonômicas, refletem ambientes diferentes. Bom, temos também no crato anfíbios, né? Olha que maravilha, né? Que foi uma dissertação de uma ex-aluna nossa que fez o mestrado. Então, ela conseguiu encontrar aqui até mesmo restos ainda, impressões de tecido, né? Partes mole. E para estar muito bem preservado desse jeito, articulado, é que as condições ambientais ali foram muito específicas, né?
a gente está começando a imaginar que, sem sombra de dúvida, esse momento hipersalino, ele pode ser o responsável, tá, por essa preservação. Tá? Porque tem momentos também na coluna do calcário que você não tem fósseis. Olha que interessante. E tem momentos que você tem fósseis. Tá? Como a gente não tem um controle estratigráfico muito rígido, porque a maioria desses fósseis não chegam através de doação dos pedreiros, tá? A gente ainda não está bem definido ainda, tá? Como que eles estão na coluna. O professor Wes da estratigrafia está fazendo um trabalho muito interessante, que ele orientou uma dissertação de mestrado com a segunda a segunda menina, né, o segundo aluno lá de Nova Olinda, que também é uma professora de biologia, que ela está fazendo um trabalho chamado etnoestratigrafia. Então, ela entrevistou os pedreiros, né, os pessoal que trabalha nas minas, para tentar identificar os estratos que ocorrem. E ele está conseguindo enxergar que determinados grupos taxonômicos ocorrem em certas camadas, outros ocorrem de baixo até em cima, e outros pontuais. Tá? Então, está se chegando a umas conclusões muito interessantes. E, novamente, eu mostro como é importante, Edson, quando a gente vai para campo, né, a paleontologia, a sedimentologia e a estratigrafia. A gente acaba um ajudando o outro. Então, olha que belíssimo esse exemplar, tá, que está também lá na nossa coleção, tá, já foi estudado, então esse aqui não adianta, né, pedir emprestado, porque já foi estudado. E olha que coisas fantásticas, né? Jacarés muito bem preservados. Olha essa tartaruga. Você tem répteis, né? Você tem pterossauros. Olha esse pterossauro aqui, ainda, né? Tem algumas estruturas aqui que foi interpretado como sendo fibras musculares ainda. Tá? Ou mesmo, olha aqui esse peixe aqui, né? Tá todos aí do mesmo crato, né? Bom, olha que coisa interessante, Edson. Quando a gente analisa, faz uma comparação da diversidade dos insetos atuais, tá? Então a gente sabe que a maioria, né, dos insetos, a maioria das formas de vida conhecidas são insetos, depois vem plantas, depois vem crustáceos, fungos e assim sucessivamente. E dentro dos insetos, talvez tá, uns 50% de todos os táxons conhecidos, né, os coleópteros. E nós fizemos um levantamento rápido para ver o que a gente tem lá de insetos no crato. Então, a gente fez um apanhado de todas as ordens, de todas as famílias, de todas as espécies. Há 2 anos atrás, nós tínhamos publicado, olha só, 372 espécies novas de inseto, em 135 famílias, sendo 10 famílias novas e, inclusive, uma ordem nova. Olha só, uma ordem extinta, tá, que é a Coxoplectoptera, tá, que foi definido como uma nova ordem, tem uma família, uma espécie, tá, ele tem basicamente todas as ordens que existem hoje. Inclusive, ordens que não existem mais, né? Então, olha só, aquele gráfico que nós fizemos, tá, ele nos mostra tá, que os insetos fósseis lá do Araripe, eles têm uma predominância, tá, de encífera, que são grilos, tá, seguido de uma concentração de baratas, seguido depois de hemípteras e assim sucessivamente, tá, que é mais ou menos, tá, o que nós esperaríamos encontrar num ambiente semiárido. É mais ou menos isso que a gente esperaria encontrar no ambiente semiárido. Aqui também é o mesmo modelinho de pizza, tá? Uma forma de gráficos também, você pode observar que a predominância são de grilos e gafanhotos, tá? Que isso aqui indica, né, um ambiente semiárido. Baratas não são muito exigentes, né? Elas basicamente têm aonde tem matéria orgânica, e depois já vem alguns grupos mais, vamos dizer assim, seletivos.
Né? Isso aqui, Edson, é um trabalho que vai sair agora fruto dessa parceria com o Instituto Senckenbecker, tá? Que é um capítulo do livro que, juntamente com o meu orientando, tá? E mais a professora Karen, lá do Rio Grande do Sul, nós montamos, tá? A cadeia trófica do crato. Aqueles que a gente aprende lá no antigo, nas primeiras aulas de ecologia, né? Aquela cadeia, o sapinho come a libélula, né? A joaninha tá? Come o pulgão, mas é comido pelo bem-te-vi. Tá? Nós observamos com os táxons de todo o crato, olha como que é complexo, tá? A cadeia trófica. Ela tem, inclusive, representantes que são muito raros. Nós temos fungos, né? Corpos de frutificação de fungos preservados. Ou seja, nós temos produtores primários, né? Nós temos produtores, nós temos consumidores primários, secundários, terciários, decompositores, ou seja, toda a cadeia trófica está representada. Isso faz que o crato realmente seja, tá, a joia da coroa, né? Eu sempre falo para os meus alunos que se você, né, estudou geologia ou se você estudou biologia no Ceará, você tem a obrigação de falar, eu já fui no crato, né? Como os muçulmanos têm que ir pelo menos uma vez na vida em Meca, né? Eu acho que todo biólogo, né, que estudou no Ceará e todo geólogo tem que falar, eu fui no crato, eu conheci o Arapipe, mesmo que vá trabalhar, né, com outras áreas. E todo paleontólogo, né? Eu acho que, independente de qualquer área que você trabalha, todo paleontólogo tem, né? Acho que tem dois objetivos na vida, né? Tem que conhecer Bookshey, tá? E tem que conhecer o crato, né? Olha como que é rico, né? E como que se tornou complexo a cadeia trófica do crato. E que seria uma possível reconstituição de como que seria esse ambiente do crato. Um conjunto de lagoas ou lagoas intercomunicantes com uma vegetação mais exuberante em volta, e essa vegetação mais exuberante estaria sofrendo influência desse corpo de água doce, então ela poderia se desenvolver talvez semelhante ao que a gente tem hoje de mata ciliar, e aí sim, aqui estaria as aranhas, os escorpiões, os cupins, e uma vegetação que lembraria um semiárido. Aqui estariam os grilos e gafanhotos, né? Esses animais estariam, portanto, caindo aqui dentro, encontrando um ambiente ideal para fossilização. E temos o princípio do atualismo. Edson, sim? A gente já está, daqui a pouco está chegando ao final. Tranquilo, estou acabando. Tá? Existe uma situação muito semelhante, né, que é esse lago aqui no Cazaquistão, que na época que ele fica mais seco, né, ele expõe uma quantidade muito grande de sedimento de carbonato de cálcio. Né? E aí, uma possível, vamos dizer assim, situação né, de um anfíbio lá no crato. Né? Como tem muito inseto, eu acho que ele estaria, né, com a barriguinha bem cheia de tanto inseto, né? E para quem, né, pretende conhecer o crato, não pode deixar de conhecer o Museu de Paleontologia lá de Santana do Cariri, que está sob a coordenação da URCA. Tem um acervo, um material fantástico, muito interessante, tá? Geralmente, nós levamos os alunos lá, né, Edson? Quando a gente vai lá no crato, tem que passar uma tarde no museu. Tá? E tem um banner muito interessante, porque ele foi criado no sentido assim de uma propaganda, tá? E quando a gente bolou esse banner, a gente pensou assim, bom, como que a gente pode definir a paleontologia? É dando vida aos fósseis, né? Eu acho que a paleontologia ela dá vida. Eu acho que existe dois processos de extinção, um processo de extinção natural e um processo de extinção quando você não estuda, você perde o fóssil. Qualquer fóssil ele é importante. Tá? Então, a gente dá vida do ponto de vista científico aos fósseis, né? Quando a gente estuda. Eu acho que esse cartaz, né, ele diz muito bem
tá? O que é um paleontólogo, né? E aqui, né, o meu eterno agradecimento, como eu falei para você, né, o meu mentor, o professor Irajá, é uma foto de 1989, né, deve ter inclusive alguns trilobitas agarrados aqui ainda na parede, né, foi quando eu iniciei o mestrado, né, é a única foto que eu tenho com o meu orientador, né, eu ainda tinha cabelo, né, não tinha barriga, algumas coisas inverteram, mas tudo bem. Tá? Eu tenho essa gratidão, tá? com o Irajá. E às vezes, Edson, quando a gente vai no campo, a gente costuma encontrar os dinossauros lá perdidos, né? Às vezes a gente está lá no campo e acaba encontrando, né? O nosso campo acaba, né, encontrando o mesmo afloramento no mesmo dia, né, no mesmo horário, né? Edson, eu agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre basicamente o crato, os insetos, né? Mas todos os grupos são interessantes, tá? E mesmo você que trabalha com megafauna, não pode deixar de levar os alunos, são fantásticos. Aqui o fundo, aqui a gente vê o Exuzinho aqui em cima, tá? E nós estamos exatamente aqui na formação, tá, Romualdo, né? Com os nossos alunos, né? Eu agradeço a oportunidade de poder falar, de 40 minutos foi para 1h40, né? Mas é difícil de você falar pouco, tá? E estamos aí, alguma pergunta, alguma coisa que possa ajudar. Se eu não souber, nós temos aí vários geólogos aí que podem nos ajudar aí a responder. A gente, a gente vai até 8h30, né? Para poder compartilhar esse vídeo depois. Mas a gente agradece imensamente, né, ao professor Márcio por essa explanação sobre a paleontologia no Ceará, né, e especificamente na bacia do Araripe, que é uma bacia que todos os alunos aqui da nossa universidade, da UFPE, também, todo ano, né, todo semestre, a gente tem os nossos grupos de pesquisa e a gente está lá no Araripe, né? Mesmo eu que estou um pouquinho distante da pesquisa na bacia, especificamente lá no Cretáceo, né? Todo ano a gente leva os nossos alunos lá, né, para fazer os trabalhos de campo, e aí numa dessas que a gente se encontrou lá, né, coletando no Romualdo. E aí eu acho que tu forneceu muitos dados assim, interessantes e que a gente não costuma ver muito, né, que são essa interação inseto-planta, né, essa diversidade toda de inseto. Eu tenho certeza que, né, os geólogos que estão presentes aqui, o professor Gelson teve que sair agora, né, mas os teus colegas, e isso dá muito insight para eles em termos de paleoambiental, né? Então, eu acho que foi muito bem interessante, Márcio. Esses dados, eles vão ficar gravados, né? E a gente vai, quem não pôde assistir agora, vai poder acessar depois. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar no chat, a gente ainda tem um tempinho, uns 10 minutos, para encerrar a sessão. Deixa eu olhar aqui. O pessoal está dando parabéns aqui, né? Professor Márcio, na palestra, e didática, né? Eu acho que também achei muito didática, né? E realmente, dentre todos esses grupos fósseis lá do Araripe, os que a gente acaba tendo menos informação sempre são os insetos, né? É até mais difícil da gente ficar estudando eles, né? Então, foi de muita valia hoje ter tido essas informações, né? Informações novas também. Eu acredito, Edson, que qualquer grupo, né, qualquer fóssil que tem uma pessoa que trabalha, vai mostrar, vamos dizer assim, a beleza, né? Então, né, se tivesse uma pessoa aqui para falar dos peixes, para falar dos pterossauros, sem sombra de dúvida, eles iriam nos fornecer uma série de informações muito, né? Muito, cada um contribuindo lá com
com o seu conhecimento, né? Tá? E a gente espera que, né, e continue, porque uma hora a gente vai ter que aposentar, né, Edson? A gente tem Você, que deixar, né? O Irajá sempre falava, né, Márcio, como o Paulo Akoto falava para o Feligolo, né, que falou para você, né, olha, você tem que fazer também seguidores, né? Você tem que conseguir mostrar para ter alguém, porque é muito chato quando uma pessoa, né, morre ou aposenta e aquela linha de pesquisa acaba, né? Né? Morre, né? Basicamente, todas essas informações que podem ser geradas acabam também se perdendo, né? Então a gente também exato. tem essa, né, essa obrigação de fazer, né, continuar essas gerações, né? São dois grupos, Márcio, que a gente tem que angariar alunos, que são os peixes do Araripe, né? E os insetos, né? Eu sempre estou fazendo propaganda para ver se alguém consome. E às vezes algum aluno, né, faz uma dissertação de mestrado, outro de doutorado. São mais raros, mas isso acontece. Por sorte, a gente tem uma geração muito boa vindo aí, e outras, né, que já estão lá na faixa dos 30, 40 anos, que, né, estão dando Sim. muito orgulho à geologia e à paleontologia. Então, E hoje assim, de uma certa forma, está mais fácil, né? Quando a gente estudou, era basicamente Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Você só tinha essas três opções para fazer um mestrado, né? Um doutorado. Hoje não, né? Você tem muito mais opções, né? A gente tinha que virar rato de biblioteca lá para poder, né, consultar os Zoologic Record para ver se a espécie já foi publicada, se não já foi, tá? Então, assim, eu diria que hoje o mais difícil para eles é que o conhecimento cresceu muito, né? E, e eles têm que estudar muito mais, né? Então, eles sofrem também. De alguma maneira, assim como a gente sofreu, eles sofrem também. E você lembra da nossa época que a primeira coisa que você ia conversar com o orientador, o futuro orientador, ele faria o seguinte: você tem material? Porque eu não tenho. Né? Então, da porta mesmo, já ele botava você para fora, né? E hoje nós temos muito material para estudar, né? As bolsas hoje já não são tão mais difíceis de conseguir como na nossa época, atrasava, era aquela. Você lembra que a gente ia para a porta do banco lá para ver se saía a bolsa, porque tinha que pagar o aluguel, né? Hoje, a maioria que é dinossauro, dinossauro, e outros grupos que precisam ser estudados acabam sendo, né, colocados ali como uma segunda opção, né? Por isso que a gente vai fazer mais vídeos sobre insetos. Exatamente. É uma forma de divulgar, uma forma da gente, né, tentar vender o peixe, né? Eu mostrei, olha, eu tenho muito inseto, pelo amor de Deus, venha estudar, porque eu posso ficar só com as baratinhas o resto da vida, né? Então, eu estou com um doutorando aí que está indo para o lado dos cupins, né? Pô, já vai me dar um alívio, né? Teve um que terminou com as vespas, mas tem muita coisa assim ainda, sabe? Né? Só com um grupo do Crato, né? Eu estava comentando com você antes, o Sedoro, nosso colega lá de Curitiba, né? Você, estou conhecendo o Paleozoico. Não vai dar, sabe? Eu não estou dando conta nem do Mesozoico, né? E mexer num grupo que é completamente diferente. Vai ter que ter alguém para estudar, né? A gente precisa, tá, formar essas pessoas, né? Para poder, né, continuar. Exato. E com essas palavras, Márcio, a gente vai finalizando esse encontro, essa reunião, né? Agradecendo a todos, né, principalmente ao palestrante e as pessoas que estão presentes nessa reunião, né? Então, Sim, alunos. agradeço também. Aqui tem os professores da UFPE, o professor Valdir Manso, né, nosso sedimentólogo marinho, Opa! que ia até o fim né, a nossa saudação a ele. O professor Eliseu Vieira Dias, lá no Paraná. Né, Nosso colega lá do churrasco, das churrascadas lá no sul, né? Prazer, né? Abração. Grande paleontólogo. Nos honra essa presença. Né?
E a professora Lucilene, que está aqui, né, cria lá da UFPE, e agora já está trabalhando, né? Sim, o professor Haroldo também, né? Os seus colegas professores aí, né? O professor Daniel. Daniel está aí, temos ajudado muito, muito, muito mesmo a enxergar o aspecto do paleoambiente, do deposicional, né? Agradecemos muito, tanto ele quanto o professor Wellington. A gente tem feito um trabalho muito, muito interessante mesmo, quando a gente junta essas aulas de campo, né? E surge, assim, altas ideias mesmo, né? Altas especulações, né? Só imagina. Então, a gente vai fazer outra em breve, né? E agradecemos a todos, então, pela Perfeito. paciência e a ilustre participação nessa reunião. Tá certo, Tá gente? certo. Obrigado. Vamos aguardar aí, tá? Parabéns, Edson, pela iniciativa. Pronto, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube lá depois, para ficar em definitivo. Para o pessoal ver. Tá certo. Obrigado, pessoal. Ok, um abraço para todo mundo aí.